Bom dia, meus amados irmãos, vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou chegando aqui para meditar com os irmãos nesse dia em um texto da palavra do Senhor e por tudo devemos louvar ao Senhor, porque se nós estamos vivos, se nós temos saúde e paz, é porque até aqui nos ajudou, é porque até aqui nos tem sustentado o Senhor. Veja que a palavra do Senhor, ela diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, verso 23, o seguinte: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, estava ali só. Esse momento da palavra de Deus, esse momento narrado pelo evangelista Mateus, é o momento que antecede a caminhada de Jesus sobre o mar, quando Jesus anda sobre as águas. Mas eu não quero, nesse momento, meditar com você a respeito do milagre, da ação sobrenatural, do poder de Deus na vida de Jesus, dele andar sobre as águas. Eu quero convidar você a refletir nessa manhã sobre a necessidade da oração e por que Jesus orava. Porque Jesus, sendo filho de Deus, porque Jesus tendo a graça de Deus, porque Jesus operando tantos milagres, por que ele orava? Porque a oração era uma necessidade para Jesus. E quando nós olhamos para a nossa vida também, nós percebemos que a oração ela faz muita diferença, sim. Porque a oração é a única forma, é a única maneira que nós temos para falar com Deus. Então eu separei aqui 3 tópicos. Por que Jesus orava e por que nós devemos orar? Veja que Jesus despede as multidões, Jesus está ali ensinando, Jesus está ali falando acerca das coisas que concernem, que dizem respeito ao reino de Deus. Ele despede os seus discípulos que entram no barco e começam a navegar, e ele sai para o monte para orar. Jesus vai orar. Então, primeiro ponto que nós observamos e que Mateus narra, em Mateus capítulo 14, versículo 23, é onde orar. Onde nós devemos orar? Veja, Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Orar continuamente. Orar continuamente implica que nós devemos orar em todos os lugares. Até dias atrás meditamos e falei com os irmãos a respeito da necessidade de termos uma prática constante de oração, até no sentido de, nas menores coisas, falarmos com Deus. Pedimos a orientação de Deus, a sabedoria de Deus, para que o Senhor esteja ao nosso lado em todo momento e para que nós aprendamos a depender de Deus. Porque quando nós aprendemos a depender de Deus nas mínimas coisas, quando as maiores chegarem, será mais fácil. Você estará melhor preparado para enfrentá-las. Então nós devemos orar em qualquer lugar. Mas nós observamos também na narrativa dos evangelhos que Jesus, ele orava nos montes, ele saía do meio. Jesus cita 2 situações ali em que ele saía do meio, ele saía do alvoroço, ele saía de onde estavam concentradas as pessoas para orar a sós. Diz o texto que ele orava no monte,
Mas o Senhor Jesus também nos orienta a, quando orarmos, para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orarmos em silêncio a Deus. E Deus que ouve, o nosso Pai que ouve em silêncio tudo aquilo que nós falamos, Ele nos ouvirá. Então veja que Jesus nos mostra ali 2 lugares onde nós podemos orar. No quarto, no monte, e nós podemos orar e devemos orar em todo lugar, em todo tempo. Amém? Segundo, quando nós devemos orar? Quando? A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas diz que Jesus passou a noite orando. Veja que em Lucas capítulo 6, versículo 12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ora, esse momento narrado por Lucas é um momento crítico, um momento difícil, um momento em que Jesus tem que tomar uma decisão muito séria, porque esse momento é o momento que antecede a escolha dos seus discípulos. Jesus, no dia seguinte, iria escolher os 12 discípulos. Então nós devemos orar em todo lugar, nós devemos orar em momentos críticos, nós devemos orar para agradecer a Deus, nós devemos orar como prática de vida, como intimidade com Deus. Por quanto tempo nós devemos orar? Às vezes a gente não entende muito bem isso. Veja que Lucas diz que Jesus passou a noite orando. Ele passou a noite orando. Jesus orou durante toda a noite, porque ele sabia que a escolha daqueles homens não seria fácil, porque seriam homens os quais ele escolheria, e ele treinaria, ele ensinaria esses homens, ele os prepararia para desempenhar uma grande missão. Aqueles homens dariam sequência àquilo que Jesus estava iniciando aqui na terra, aquilo que Jesus estava implantando, que era o reino de Deus. Então Jesus ele vai passar a noite orando ao Pai, pedindo ao Pai para lhe dar sabedoria, pedindo ao Pai para que o oriente, pedindo a direção de Deus para fazer as escolhas corretas, as escolhas certas. E é aqui que eu convido você a uma reflexão mais profunda, meu irmão, minha irmã. Preste bem atenção, meu querido. Eu disse outro dia, nós podemos orar e devemos orar quando nos esquecemos. Dei um exemplo simples, de onde colocamos a chave ou qualquer outra coisa. É uma oração mais simples até. Mas quando você vai orar por algo que é difícil, por algo que é complexo, por algo que envolve outras pessoas, principalmente, que não envolvem somente a você. Porque quando é algo que envolve apenas você, então somente a sua vontade, a sua decisão, toda a responsabilidade ela é sua, no sentido de que se você fizer ou não, quem sofre as consequências é você. Mas quando envolve decisões que envolvem outras pessoas, você, eu, nós precisamos ainda mais da direção de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos oriente, nós precisamos pedir ao Senhor que esteja à frente. Não importa qual a causa, a circunstância ou a situação. O Senhor Jesus ensinou muito sobre oração, meus irmãos, quando Jesus conta a parábola da viúva, que importunava um juiz ímpio, iníquo, que não temia a Deus e não respeitava os homens, para que aquele juiz julgasse a sua causa.
Aquela viúva não deu sossego àquele juiz de dia e de noite. Ela perturbou aquele homem até que ele julgou a sua causa. E assim Jesus usa esse exemplo, essa parábola, para nos mostrar que nós também devemos orar a Deus de dia e de noite, até que o Senhor julgue a nossa causa. Eu não sei qual é a causa que envolve a sua vida, eu não sei o que é que você está passando, mas algo eu digo a você nessa manhã: Deus é poderoso para agir. Deus é poderoso para transformar pessoas, circunstâncias e situações. E Ele é poderoso para te dar vitória nas causas que você tem buscado, nas causas que envolvem a sua vida, sejam elas espirituais, sejam elas nos relacionamentos, sejam em causas na justiça. O Senhor é o justo juiz, é aquele que pode julgar a tua causa. Aleluia! Jesus ora nos momentos críticos da sua vida, e se Ele orou, por que nós não vamos orar? Veja que o apóstolo Paulo diz a respeito dessa questão, que é o terceiro ponto: por que nós devemos orar? Escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículos 5 ao 7, Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Tudo que envolve a sua vida, apresente a Deus. Tudo que você necessita, tudo que você precisa, apresente a Deus. As pessoas que você ama, apresente a Deus. As causas que envolvem a sua vida, apresente a Deus. Confie em Deus, ore, busque ao Senhor e creia que os teus lábios irão glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento. Pai, nós estamos diante da tua presença e eu coloco a ti, Senhor, apresento a ti a vida de todos aqueles que me ouvem, de todos aqueles que me assistem. E te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha de encontro, que o Senhor venha ouvir cada oração, cada súplica, cada clamor, tudo aquilo que os teus filhos têm apresentado a ti em oração de dia e de noite. Que o Senhor estenda a tua mão de bondade, de graça e misericórdia. Que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor venha curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos, prosperar o caminho de todos os teus filhos, virar todo o cativeiro, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu me despeço na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você conhece, com quem precisa de uma palavra da parte de Deus. Deus vos abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite.